A nova sede da corte. Muito embora a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, tenha sido movida por liberdade, o rompimento com a monarquia absolutista gerou uma fase de caos e de cerceamento das liberdades, sendo o período do terror, onde foram ceifadas as vidas de milhares de pessoas, até que em 1799 surgiu o general Napoleão Bonaparte que por meio de um golpe assumiu o governo na França, restaurando a ordem. Napoleão tinha as mesmas motivações pelos ideais revolucionários iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade e seu objetivo era de acabar com todas as monarquias europeias, o que fez com que declarasse guerra contra todos os reinos existentes, destituindo os monarcas, e dentro deste contexto, Portugal não seria diferente. Napoleão já tentará invadir a Inglaterra em 1805 sem êxito e em 1806 decretou um bloqueio no fornecimento de suprimentos aos ingleses, para criar uma crise econômica para enfraquecê-los e com isso dominá-los. O bloqueio passaria pela Rússia e também por Portugal. A Rússia cortou o fornecimento do leste europeu e Portugal não havia decidido qual o caminho a tomar, pois era uma tradicional aliada da Inglaterra. Então, Napoleão determinou em 1807 que Portugal fechasse os portos para as embarcações inglesas, prendessem os ingleses e confiscassem seus bens. Diante da situação, Dom João VI não atendeu Napoleão e para evitar a guerra e sua deposição, mesmo em razão de saber que Napoleão já havia negociado com os espanhóis um tratado em que assegurava à Espanha tomar parte do território português. Dessa forma, ele decidiu fazer a transferência da corte e de todo o seu governo para o Brasil. Com isso, ele preservaria o núcleo do poder e continuaria com as tratativas comerciais com a Inglaterra. Para tanto, Dom João VI celebrou um acordo com o rei Jorge III no qual a Inglaterra reconheceria a Casa de Bragança como a legítima governante Portugal e em troca receberia o apoio seguro para a travessia rumo ao Brasil, com a marinha inglesa composta com uma força de 7.000 homens para fazer a escolta. Como no passado já havia sido criado o título de Príncipe do Brasil por Dom João quando da restauração do reino, título atribuído a todos os príncipes herdeiros, primogênitos do rei e dos próximos reis, já tinha sido dado um importante passo para o reconhecimento do Brasil como uma colônia diferenciada. A esquadra portuguesa, com 16 navios, 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas, acomodando milhares de pessoas entre a nobreza, intelectuais, clero, artistas, entre 10 e 15 mil pessoas, saiu de Lisboa em 29 de novembro de 1807. Os que permaneceram em Portugal foram orientados para receberem os franceses de maneira pacífica para evitar danos maiores. Napoleão invadiu com milhares de soldados, mas Dom João foi o verdadeiro vencedor, pois não haveria vitória dos franceses sem a sua deposição. A chegada ao Rio de Janeiro se deu no dia 8 de março de 1808, sendo recebidos com festividades, sendo que a primeira providência foi a organização do primeiro ministério para planejar e executar obras e instalações necessárias para possibilitar a governança, o que se concretizou com a implantação do Banco do Brasil, de uma moeda própria, da imprensa, hospitais e da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional, do Jardim Botânico, além de liberar o comércio e a indústria, sendo que a maior medida foi a abertura dos portos para assegurar a liberdade do mercantilismo. Com isso estaria mantido o comércio com outros países, fazendo escoar os produtos sem restrições impostas por Napoleão. Ou seja, estava nascendo um novo Brasil, promovendo as artes e a cultura, contratando missões de artistas de expressão da Europa, transformando e sofisticando a sociedade. O grande marco se deu em 16 de outubro de 1815, quando Dom João transformou o Rio de Janeiro na sede da coroa, fazendo com que o Brasil não fosse mais uma colônia, mas sim a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, decisão que teve o aval dos países europeus. Com Napoleão destituído depois da derrota na Batalha de Waterloo em 18 de junho de 1815, os países europeus começaram a redesenhar as novas fronteiras, sendo que Portugal havia sido ocupada pela Inglaterra, cabendo a ela fazer a gestão do país. Dom João, como não estava na Europa e não tinha a intenção de voltar, criou-se um vácuo no poder, pois os ingleses eram questionados quanto à sua legitimidade de mando por parte dos portugueses que permaneceram. Em agosto de 1820 tropas portuguesas se rebelaram contra os ingleses, Revolução do Porto, sendo estabelecida uma junta que exigiu que a corte retornasse para Portugal, não deixando outra alternativa a Dom João, pois estava sob o risco de vir a perder o trono.
Por sua vez, a transferência de toda a corte para a Europa criaria certamente problemas de ter que perder o Brasil para os revolucionários. As guerras separacionistas nos países vizinhos estavam sendo promovidas por Bolívar e San Martín, sendo alimentadas pela maçonaria. Bolívar e San Martín eram maçons da Loja Laurato, introduzida pelo escocês Lord Macduff para discutir a independência da América Espanhola, e sem a sua presença no Brasil, o processo de revolta ganharia dimensões incontroláveis. Não devemos esquecer a tomada do poder em Pernambuco, Revolução Pernambucana, ocorrida em março de 1817, com influência maçônica, tendo em vista a insatisfação pela obrigação de envio de altas somas de tributos para a coroa no Rio de Janeiro, o que deixava Pernambuco empobrecido. Essa insurreição chegou a proclamar a República e seria o início de outras contestações que culminariam com uma revolução de proporções nacionais, razão pela qual o movimento foi violentamente reprimido, com a execução em 1819 de 14 revoltosos, tendo centenas morrido em combates ou na prisão. Frei Caneca, participante do movimento que declarou a independência e a República, foi preso. Depois foi libertado em 1821, mas voltaria a integrar em 1824 outro movimento revolucionário, denominado a Confederação do Equador, que se alastrou para as províncias do Nordeste. Assim estava criado um dilema, pois Dom João queria preservar o poder tanto no Brasil como em Portugal, e mais uma vez isso foi resolvido de forma estratégica, na medida em que ele voltaria, mas deixaria aqui o trono nas mãos do príncipe do Brasil, Pedro, seu filho.